amores, tudo bom com vocês? Voltamos para nossa aula de português de hoje. Deixa eu conferir aqui o volume. Senão fica muito alto para vocês. Então, olá meus amores, voltamos para mais uma aula do dia. Nossa primeira aula de hoje é de português, tá certo? Mas antes da gente iniciar a aula, vamos fazer nossa oração? Vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. E ilumina a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então vamos lá. Nessa aula de português de hoje, a gente já vai revisar os sinais gráficos e acentos que a gente deu na última aula antes de iniciar os testes. E vai aprender sobre os sinais de pontuação, tá certo? A acentuação serve para demonstrar qual é a sílaba mais forte, identificar o timbre vogal e diferenciar o sentido das palavras. Por exemplo, aí possui duas palavras iguais, né? Tudo igual. Só que quando a gente utilizar o acento correto, ela vai passar a ser vovó com acento agudo, né? E vovô com acento circunflexo. Tá? Olha a diferença das palavras quando a gente colocou o acento correto. O acento agudo. O acento agudo, ele pode ser utilizado em todas as vogais. Sim, o A, E, I, O e o U. Aí a Pro colocou aqui algumas palavras que utilizamos o acento em cada uma vogal. Por exemplo, água no A, época no E, índio no I, óbvio no O e útil no U, tá? Vocês podem prestar atenção que o acento agudo, a pronúncia é aberta. Agora vamos conhecer o acento circunflexo. O acento circunflexo parece um chapeuzinho. Já observaram? Isso. E ele só é utilizado em 3 vogais. E essas 3 vogais é o A, o E e o O. Aí a Pro colocou 3 palavras aí que utilizamos o acento circunflexo. Ambulância, você e vovô. O acento agudo é o acento direto. Ele vai abrindo. Agudo quer dizer ponte agudo. E o acento circunflexo, ele é fechado. Circunflexo quer dizer dobrado, arqueado e encurvado. É acento agudo ou circunflexo? Vocês podem ver que a Pro colocou a palavra acadêmico aí. E aí a gente pode analisar que o lugar onde foi utilizado o circunflexo tem um som forte, né? Vamos ver? A sílaba acadêmico. Ó, você já dá para ver que a gente utiliza aí o circunflexo, que é o som um pouco mais fechado, né? É acento agudo ou circunflexo? Vamos ver? Açaí. Ó. No I, vocês viram o som do I, da vogal I, como sai? Açaí. Então, é o acento agudo no I. É acento agudo ou circunflexo na palavra cipó? Ó, a gente já consegue ver a última sílaba. Cipó. É o acento agudo no O. Camelô. Ó, camelô. Ó, a última sílaba, o som da última sílaba, camelo, é o acento circunflexo. Agora vamos conhecer um pouquinho do tio, tá? O tio, ele indica uma vogal nasal, que quer dizer que o som da palavra sai pela boca e também pelo nariz, isso mesmo. Então, por isso que ele indica uma vogal nasal. E o tio aparece em cima das vogais A e do O, tá? Aí a Pro colocou aqui que a gente pode utilizar o tio em várias palavras. Por exemplo, o an, que é utilizado em cima do A, né? O tio em cima do A, que pode ser utilizado na lã,
anã, fã, anciãs. Vocês podem ver aí o som do A como fica diferente? Nós podemos utilizar com o A e o E também, mas sempre vai ser em cima do A ou do O, tá, gente? Que é na palavra mãe, pães, cães, guardiães. Agora na palavra ãe, cãibra, cãibo, zaimbo, caimbeiro. E na ão, que também a gente utiliza bastante, que é na instrução, aclamação. E on, que é ambições, soluções, calções. Então, o tio, ele é utilizado na vogal A e O, né? Somente na vogal A e O. E são em muitas palavras, indica uma vogal nasal, que o som sai tanto pela boca quanto pelo nariz. E a cedilha, sim, a cedilha só utilizamos no C, isso mesmo. E dá o som de 2 S's. Por exemplo, ou de um S ou de 2 S, dependendo da palavra, tá? Maçã, açude e moço. Vocês podem analisar aí que o som é o mesmo quando a gente utiliza 2 S ou um S em alguma palavra, tá? Então, a cedilha só é utilizada no C, tá? Agora vamos entrar nos sinais de pontuação. Isso mesmo. E o primeiro sinal que a gente vai conhecer hoje é o ponto final. Isso. O ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase e indica uma pausa total. Aí a Pro colocou aqui uma frase que é assim: eu andei de carro. Pronto, acabou a frase. Então é utilizado o ponto final, porque aquela frase acabou. Indica uma pausa total. A interrogação serve para formular perguntas diretas ou indicar uma indignação. Por exemplo, a Pro colocou 2 frases. Uma frase, que é uma pergunta direta, e a segunda, que é uma indignação. Por exemplo, desejam participar da festa de confraternização? Aí é o que, gente? Uma pergunta, né? Ou então, quando vocês forem chamar o amiguinho de vocês para brincar, você fala assim: você quer brincar comigo? Também é uma interrogação, né? Uma pergunta. Você quer brincar comigo? E tem indignação, que é, por exemplo, assim: o quê? Não acredito que você tenha feito isso. É uma indignação, né? A pessoa está assustada, indignada. Então, utilizamos também a interrogação, que é: o quê? Não acredito que você tenha feito isso comigo. Então a interrogação é utilizado em perguntas ou em indignação. Agora vamos para a exclamação. A exclamação, ela serve para indicar sentimentos diferentes, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror ou espanto. Por exemplo, iremos viajar, tá? É uma afirmativa, iremos viajar. Ou então, por favor, não me deixe aqui. Foi ele o vencedor. E que horror! Né? Então, a Pro colocou aqui 4 frases que utilizamos a exclamação, que foi utilizada a exclamação, para vocês poderem ver em 4 frases diferentes como utilizamos a exclamação, tá certo? O ponto e vírgula serve para separar itens enumerados. Por exemplo, vocês podem ver que a Pro vai ler e depois a gente vai explicar um pouquinho, tá? A matemática se divide em, geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Vocês podem ver aí que tem 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Logo após as palavras é utilizado o que? O ponto e a vírgula, porque estamos separando cada uma dessas palavras aqui. Então, é assim que utilizamos o ponto e a vírgula. Serve para separar itens enumerados. Travessão. Indica que alguém vai falar. Isso mesmo, João falou. Utilizamos muito esse travessão e podemos ver também em historinhas. Quem já viu histórias que a Pro conta, né? Aí, quando tem um diálogo, uma conversa entre outros personagens, utilizamos sempre o travessão para dizer, né? Para mostrar que alguém vai falar. Então, indica que alguém vai falar. Então, aqui a Pro colocou aqui a frase: João falou. Aí tem o olá. Tá vendo que antes do olá tem um travessão? Isso mesmo, João falou.
Travessão, aí tem olá. João falou olá. A vírgula serve para indicar, para separar itens, destacar mudanças de pensamentos. Então, a vírgula serve para indicar, para separar itens e destacar mudança de pensamentos. Por exemplo, a Pro colocou aqui duas frases, tá vendo? Assim. Então, minha cara, não há mais o que se dizer. Ó, a paradinha que a vírgula dá, ó. Então, minha cara, não há mais o que se dizer. E a próxima é, o João, ó a pausa que a Pro faz um pouquinho na hora de ler. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Ó, nessa segunda frase aí, utilizamos a vírgula duas vezes. Vamos ler junto com a Pro, assim, ó. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Ó, podem ver como utilizamos a vírgula. Sai. Agora vamos para aspas. As aspas são usadas para destacar uma parte do texto, como quando usamos gírias ou palavras estrangeiras ou retiramos a fala de alguém do texto. Por exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Tá vendo que o outdoor está em aspas? Então, significa que quando a gente vai utilizar uma palavra que seja gíria, ou uma palavra estrangeira que tem outra língua sem ser o português, ou quando utilizamos a fala de alguém em um texto. Parênteses. Os parênteses são sinais de pontuação usados para dar explicações, fazer observações, assessorias, comentários ou reflexões. Os conselhos dispensáveis. Por que tem entre parênteses? Para mostrar a vocês que os conselhos são dispensáveis. Do primo, deram no que deram. Tá? Por exemplo, a outra frase. Comprou mais bolsas e sapatos. Então, quer dizer, aqui entre parênteses tem um dinheirão. Quer dizer que na compra das bolsas e sapatos foi gasto um dinheirão. Então, tá entre parênteses, tá vendo? E voltou para casa satisfeita. Aí tem outra frase assim, ó. Mal me viu, perguntou, sem qualquer descrição, como sempre. Ele perguntou, sem qualquer descrição, como sempre. Então, foi colocado entre parênteses, que seria promovido. Tá? Então, o parênteses é utilizado quando a gente quer explicar algo na frase, fazer alguma observação ou fazer comentários ou reflexões. E as reticências, que são esses três pontinhos, tá vendo? As reticências são na escrita uma série de pontos, normalmente 3, tá? Que a Pro colocou aí em cima. No fim, no início ou no meio de uma frase. A utilização deste gênero de pontuação indica um pensamento ou ideia que ficou por terminar e que transmite por parte de quem exprime esse conteúdo. Reticência, omissão de algo que podia ser escrito, mas que não é. Então, as reticências pode ser algum pensamento que não foi dito, tá? Que não foi escrito. Então, utilizamos a reticência. Por exemplo, vamos jantar amanhã? Vamos, ó, reticências. Não, reticências, pois vamos. Então, ó, vamos, não, pois vamos. Então, ela ia dizer algo, mas desistiu. Ia dizer algo, mas pensou, não falou. Então, é uma omissão, é algo que não foi dito. Não quero sobremesa. Por quê? Porque não estou com vontade. Então, ela ia dizer algo e não disse. Então, transmite uma omissão. Não há motivos para tanto. Mistério quer dizer que é algo que não foi dito também. Então, pode ser uma omissão ou algo que podia ser escrito, mas não foi. Tá? Aí a Pro colocou aqui, tipo uma revisão de tudo que a Pro falou aqui pra gente falar a vocês de novo, tá certo? Pronto. Ponto final. Indica que a frase terminou. Ponto de interrogação. Indica que se está fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação. Indica admiração, alegria, surpresa, espanto. 2 pontos. Indica que alguém vai falar. Travessão. Indica que alguém está falando.
Reticências indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Tá? Então, a Pro colocou aqui, vou deixar aqui um pouquinho até na tela para vocês verem, que a Pro explicou todos eles, mas colocou aqui no final tudo mais fácil, para que vocês tenham qualquer tipo de dúvida, poder ver aqui como é tão fácil, tá certo? E a atividade de hoje, como será a atividade de hoje? Vocês estão vendo aí que tem várias cenas aí, tem 3 cenas. E essas 3 cenas, a Pro colocou a exclamação, o ponto final e a interrogação. E eu quero que vocês façam frases para cada imagem aí, utilizando essa pontuação. Mas o que eu quero? Eu não quero que vocês copiem tudo no caderno, não. Eu quero que vocês copiem somente a frase. Então, observe as cenas e forme frases usando cada sinal de pontuação. A primeira imagem, vocês vão utilizar uma frase utilizando a exclamação. Segunda frase, vocês vão utilizar uma frase utilizando o ponto final. Terceira imagem, vocês vão fazer uma frase utilizando a interrogação. E vai colocar no caderno somente a frase, tá certo? Então, coloca no caderno de português, cabeçalho, o nome completo da escola, o seu nome, o nome da Pro, a data do dia da atividade, que é hoje, e vai fazer isso. E daqui a 1 hora, tirem foto e mandem para mim, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, tá certo? Eu aguardo vocês para que a Pro possa tirar qualquer tipo de dúvida também. Quem não entendeu a aula de hoje, pode entrar em contato comigo, que a Pro está disponível para ajudar vocês. Beijinhos da Pro Sandy, fica com Deus, tchau, tchau, até a próxima aula.